Eu sei que é absurdo o que eu vou dizer, e nem de longe eu desejo isso para você. Até rimou, meu Deus do céu, até rimou. Nem de longe eu desejo isso para você, mas eu queria te desafiar a servir a Deus no ano de 2024, considerando no seu coração que em dezembro desse ano eu pudesse estar fazendo o seu velório. Está amarrado em nome de Jesus, não está? Mas eu queria que você considerasse mesmo assim, que você trabalhasse o ano de 2024 como se fosse o último ano da sua vida, o último ano da sua história. É o desafio que eu estou fazendo para você agora. Você vai sair daqui hoje e você vai orar a Deus, e você vai dizer para Deus: Deus, eu vou trabalhar, eu vou servir esse ano como se fosse o último ano da minha história, o último ano da minha vida, o último ano da minha vida. Eu já tomei essa decisão no meu coração, de morrer em dezembro, não, pastor, não, de morrer em dezembro, não, de viver esse ano como se fosse o último ano da minha vida, porque se eu partir em dezembro, tomara que não, tomara que seja em dezembro de 2070, 2070 também está muito perto, né? 2080, tomara que seja lá, mas se eu partir, eu quero ter tido esse privilégio de viver intensamente o gozo da presença de Deus e a missão de Deus em minha vida. Então eu deixo esse desafio para você. Vou servir em 2024 como se fosse o último ano da minha história, o último ano da minha vida. E aí, já vou deixar você alerta, porque em dezembro de 2024 eu vou te fazer um outro desafio. Qual é, pastor? Não vou dizer agora, só vou dizer em dezembro de 2024. Mas esse desafio eu estou fazendo para você agora. Janeiro de 2024, nós vamos servir a Deus como se fosse o último ano da nossa história, como se fosse o último ano da nossa vida. Irmão, deu até medo de você dizer amém, não deu? Você deu vontade de dizer amém, não deu aí? Dizer amém, vou servir a Deus assim. Não, amém por servir a Deus assim, vamos lá? Amém? Amém. Agora o amém para outra parte, aí você vai orar a Deus, porque pode acontecer, pode, né? Mas quero viver esse desafio no meu coração, irmão. Olha, irmão, João 17, apenas os versos 6 a 10, quero ler com você hoje, mas eu quero pedir que você preste muita atenção nesse texto, mas muita atenção mesmo. João 17, capítulo 17, a gente costuma dizer que é a oração sacerdotal. Esse termo, oração sacerdotal, é até um termo dado, me falhou a memória agora, o nome de um teólogo que já faleceu, mas é porque no capítulo 17 nós temos a intercessão de Jesus, ele que é o nosso intercessor, né? Hoje, no capítulo 17, nós temos os discípulos tendo o privilégio de experimentarem a intercessão de Jesus, e nós falamos que nesse capítulo ele vai se apresentar de pelo menos 4 maneiras. Em João 17, Jesus ora, primeiro pedindo para que o Pai o glorifique, a fim de que ele glorifique o Pai. Nós já pregamos isso aqui. Jesus ora pedindo isso. Depois ele vai orar pedindo ao Pai que guarde os seus discípulos. Ele vai orar pedindo ao Pai que santifique os seus discípulos. E ele vai orar pedindo pela igreja, pela unidade da igreja. Mas, meu irmão, por isso a razão da leitura de hoje, dentro desse capítulo, e nesse contexto da oração, Jesus faz algo extraordinário, porque Jesus vai orar pelos seus. Jesus vai orar pelos seus. Você pensou que privilégio? Geralmente a gente pede alguém para orar pela gente, mas imagine você, os discípulos ali, tendo o privilégio de ver Jesus orando por eles. Meu irmão, te pergunto uma coisa, que já sei qual é a resposta. A oração que Jesus faz, vai ou não ser respondida? E você entende o privilégio disso? Do que Jesus está fazendo aqui? Ele está intercedendo. Mas há uma coisa extraordinária que vai acontecer aqui. Porque Jesus, nesse contexto, você sabe o que ele vai fazer? E isso aqui me chamou a atenção de uma maneira muito forte no meu coração. Jesus vai descrever a identidade daqueles por quem ele ora. Eita, como diz o povo, eita em cima de bicho, porque agora o bicho pegou. Jesus vai descrever a identidade daqueles por quem ele ora. E quando eu li isso, eu falei, a questão que veio no meu coração, e também ao coração da igreja que eu quero compartilhar, em primeiro lugar será que eu estaria nessa oração? Será que você estaria nessa oração?
Porque Jesus vai descrever aqueles por quem ele ora. Será que eu estaria nessa descrição? Vamos ver? João 17,6, então, continuando a oração, depois que Jesus ora a respeito da glorificação, né? Jesus continua então: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha isso, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Olha isso. Agora, esses por quem eu estou orando, intercedendo, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E esses por quem eu estou orando, entenda assim, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, é por eles que eu intercedo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Entenda mundo aqui como um sistema também pecaminoso. É lógico que daqui a pouco nós teremos a palavra de Deus nos incentivando a orar pelo mundo, no sentido de orar pela humanidade, orar até pelo planeta mesmo, enquanto planeta, né? Então, mundo tem vários significados. E aí vem verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, esses por quem eu estou orando, intercedendo, neles eu sou glorificado. Então veja que Jesus está dando uma descrição, e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente e aplicar essa palavra em nossos corações. Diante dessa leitura, irmãos, eu quero compartilhar com a amada igreja hoje o seguinte tema: a identidade daqueles que pertencem ao Pai na oração de Jesus. A identidade daqueles que pertencem ao Pai na oração de Jesus. Quando a gente lê essa sessão, é isso que está acontecendo aqui. Vocês viram que Jesus está descrevendo a identidade, a característica daqueles por quem ele está orando? Ele vai continuar a oração, mas ele começa a descrever. Irmãos, é interessante porque, como dissemos, na sessão anterior, que vai dos versos 1 a 5, nós falamos sobre a glorificação de Jesus e a salvação dos seus seguidores. Então, dirigindo a sua atenção, vamos dizer, para a sua obra por esses discípulos, Jesus, o Filho, ele declara que ele manifestou ou tornou conhecido o nome do Pai. Aqui na nossa introdução, ele faz essa afirmação, que ele manifestou, que ele tornou conhecido o nome do Pai. A declaração, manifestei o seu nome, o teu nome, como Jesus fala no verso 6, manifestei no teu nome, significa revelei a natureza de Deus. Revelei a natureza de Deus. Eu sou o que vocês precisam. Jesus está dizendo para os discípulos. Veja, pensa comigo, ainda aqui na nossa introdução, Jesus diz assim: olha, eu manifestei o seu nome para esses por quem eu rogo, para esses por quem eu oro. O que é manifestar o nome de Deus aos discípulos? Sabe, aqui no contexto é a ideia de revelar a natureza de Deus aos discípulos. Irmãos, Jesus está dizendo: eu sou o que vocês precisam. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Jeová. Deus é chamado de o grande eu sou. Lá em Êxodo 3, haverá essa declaração. Ele é o grande eu sou. Quando ele fala com Moisés, no chamado de Moisés, e Moisés pergunta: o que eu vou dizer, quem o Senhor é? Ele diz a Moisés: basta você dizer, eu sou o que sou. E a ideia de eu sou, é a ideia de que ele é o quê? Que ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é nele mesmo absoluto, ninguém é antes dele, ninguém é depois dele, ele não tem início, ele não tem fim. Ele é, na sua inteireza, totalmente completo e absoluto, e não há outro ser no universo que se compare a ele.
Ele é, essa é a ideia. Ele é, ninguém mais é, apenas Ele é. Então Ele é o eu sou. E o que é que Jesus faz? Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu manifestei o seu nome. Jesus toma esse nome, eu sou, e revela o eu sou nele mesmo aos seus discípulos. Jesus revela a própria natureza do Pai, ele revela o eu sou nele mesmo. E muitas vezes Jesus chega a usar figuras de linguagem para ilustrar, para poder dizer verdades que são verdades profundas e espirituais. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Jesus é. E quando Jesus diz eu sou, Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu sou aquele cara lá do Antigo Testamento que disse para Moisés, quando perguntarem a você no Egito quem você é, você dirá: eu sou aquele que se revelou a Abraão, eu sou aquele que estava na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Então, irmãos, algo profundo está acontecendo aqui. Um dos ministérios do Filho era revelar o Pai. Jesus diz isso em João 1,18 e muitos outros momentos. Um dos ministérios do Filho é revelar o Pai. Norman Champlin, um autor, um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que um pouco da natureza divina foi conhecido nas obras da criação. Um pouco da natureza divina mais se tornou conhecido através das revelações mosaicas da lei. Mas a plena e completa manifestação de Deus vieram-nos mediante a revelação de Cristo. A revelação de Cristo. E essa aproximação de Cristo confirmou o fato com seus discípulos, confirmou o fato de que os seus discípulos, aqueles discípulos, pertenciam ao Pai. Porque vir a Cristo é o mesmo que ir a quem? Ao Pai. É o mesmo que ir ao Pai. Então Jesus começa a descrever a identidade deles. Em primeiro lugar, como é que Jesus descreve essa identidade? No verso 6. Jesus diz que aqueles que são do Pai são identificados como aqueles que guardam a sua palavra. Em primeiro lugar, Jesus dá essa descrição. Aqueles que são do Pai são identificados como aqueles que guardam a sua palavra. Tanto é, e fato é, que no verso 6 Jesus deixa claro: olha, tu me confiaste, e eles têm guardado a sua palavra. Eles têm guardado a sua palavra. Irmãos, veja, Jesus está numa oração, numa intercessão. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu filho. Daqui a pouco ele vai dizer: Pai, guarda esses discípulos, protege esses discípulos, Pai, coloca debaixo das tuas asas esses discípulos, Pai. Daqui a pouco ele vai dizer: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Daqui a pouco ele vai dizer: Pai, faça com que eles sejam um como nós somos um. Jesus está orando pelos seus discípulos, mas nesse contexto Jesus, no meio da oração, ele resolve descrever quem são os seus discípulos. Aqueles que guardam a sua palavra. Ao contrário do que faziam aqueles que eram incrédulos em Israel, como eram os religiosos que rejeitavam o Messias, que rejeitavam a palavra do Messias, Jesus então ora por esses discípulos, e esses discípulos, esses apóstolos, em breve, eles vão dar a vida por essa palavra, preservando essa palavra diante das ameaças do mundo. Jesus diz: eles guardaram a sua palavra. E em breve, irmãos, literalmente, eles vão morrer por essa palavra. Eles não vão aceitar negociar essa palavra. Eles não vão aceitar flexibilizar essa palavra. O mundo vai tentar, mas eles não vão prostituir essa palavra, e eles vão morrer por essa palavra, porque eles guardaram essa palavra. E da mesma forma, nós, igreja do Senhor hoje, discípulos do Senhor hoje, nós somos convocados, desafiados, e essa é uma das nossas identidades: guardar a palavra de Deus e não negociar essa palavra, não flexibilizar essa palavra, não prostituir essa palavra. O mundo vai tentar, mas não é a igreja que tem que se amoldar ao mundo, é o mundo que tem que se amoldar ao poder e à palavra de Deus. O mundo vai tentar, mas não é você que tem que se prostituir vendendo o evangelho de forma barata para o mundo, é o mundo que tem que se render ao evangelho glorioso de Jesus. Guardar a sua palavra. E guardar a palavra de Cristo significa aceitá-la pela fé,
significa obedecê-la, significa zelar por ela. Sabe, em João 14, 23, Jesus, ele respondendo ali aos discípulos, ele diz: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, irmãos, olha isso, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 1 João 2,5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Em João 8,51, a palavra de Deus registra: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Qual é a descrição dos discípulos de Jesus? Aqueles que guardam a sua palavra. Olha quantos textos aqui que a palavra de Deus está fundamentando essa descrição que Jesus faz. Irmãos, aqui em João 8,51, a morte, no sentido em que a palavra é usada, é a separação do amor de Deus, é a experiência da sua pesada ira, da sua pesada condenação, em caráter eterno. Em caráter eterno. Aqueles que não amam a palavra experimentará esse juízo que a palavra de Deus descreve. Então veja, o sentido real do que nós acabamos de ler é que a pessoa que guarda a palavra de Cristo, de fato, ela verá a vida eterna, e ela partilhará da vida eterna em toda a sua beleza, em toda a sua doçura, como nós lemos aqui em João 14, 23, quando Jesus fala que assim viverá aqueles que guardam a sua palavra. Então, em primeiro lugar, a identidade daqueles que pertencem ao Pai, nessa oração que Jesus faz, é essa aí: aqueles que guardam a sua palavra. Em segundo lugar, verso 7 e 8, olha o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que aqueles que são do Pai são identificados como, verso 7 e 8, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O que está acontecendo aqui? Aqueles que são do Pai, são que reconhecem que tudo que há em Jesus, que vem do Pai e que Ele emana do Pai, ou seja, aqueles que são do Pai são identificados como aqueles que reconhecem isso, que tudo que há em Jesus vem do Pai e que Ele é o enviado do Pai. Ele é o enviado do Pai. Jesus está dizendo isso nos versos 7 e 8 para nós. Há um autor que se chama Hendrickson, William Hendrickson, e ele diz que o que Jesus quis dizer foi o seguinte: como resultado das palavras que eu lhes disse, as quais eu recebi de ti, esses homens, esses discípulos, reconheceram que tudo que me deste, o brilho da tua glória refletida em mim mesmo, minhas palavras e minhas obras vêm de ti. Minhas palavras que me deste e eu lhes dei, eles as receberam e reconheceram que eu vim de ti, de modo que em toda a minha missão verdadeiramente te represento. Sim, eles creram que tu me comissionastes, que tu me enviaste. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, agora pensa que coisa interessante, porque Jesus morre, ressuscita e o seu Espírito Santo é enviado. E o Espírito Santo vem morar e vem habitar em nós. Ele vem morar e vem habitar em nós. Os discípulos reconheceram que as obras que Jesus fazia e quem Jesus era vinha do Pai. Mas e aqueles que estão perto de nós hoje? Lá no nosso trabalho, lá nos nossos escritórios, lá nas nossas escolas, lá na nossa vizinhança. Será que ao olhar para nós, eles reconhecem que há algo de nós que vem de Deus? Que há algo de nós que vem do Espírito Santo de Deus? Que a maneira como nós vivemos é um atestado de quem Deus é na nossa vida? Será que podemos pensar assim? Meu irmão, isso é urgente. Isso é urgente. Olha, que coisa interessante considerarmos isso. Em João 16:30, a palavra de Deus registra: agora conhecemos, os discípulos falando para Jesus, agora conhecemos que sabes tudo
e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus, cremos que vens de Deus. Ô irmãos, já pensou? Lá no seu testemunho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, você viver de tal maneira que ainda que as pessoas não concordem com a sua fé, elas possam olhar o seu testemunho e dizer assim: poxa, cara, a maneira como você vive, não há dúvida de onde você vem, não há dúvida a quem você pertence. Eu posso questionar a tua teologia, eu posso questionar a tua crença, eu posso questionar os teus conceitos, mas eu não posso questionar a sua vida, e a sua vida fala do que você crê. Entende isso, meu irmão? Isso é para nós. Nós somos desafiados a viver assim. Aqueles que são cristãos, que são discípulos, essa é uma identificação. É uma identificação. Nós reconhecemos quem Jesus é. Ele vem do Pai, Ele mora em nós. Mas quem está perto de nós reconhece que Ele mora em nós? Reconhece que as suas obras estão em nós? Meu irmão, que coisa tremenda. Ao reconhecer que o ensino de Jesus vinha de Deus, os discípulos ao mesmo tempo reconheceram que Ele próprio vinha de Deus, que Ele era o enviado do Pai, e eles entenderam que o Filho não agia independentemente do Pai, mas Ele sempre fazia as coisas que agradavam o Pai. Aliás, em João 5,19, Jesus diz: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus está dizendo: olha, eu sou Ele, eu estou revelando Ele. E esse deve ser o fundamento, irmãos, de todo cristão, de todo pregador. Nós não inventamos uma mensagem, nós reconhecemos e vivemos uma mensagem que já nos foi anunciada, uma obra que já nos foi pregada, e o mundo precisa ver essa obra. Em último lugar, olha isso, a identidade daqueles que pertencem ao Pai na oração de Jesus, né? Aqueles que são do Pai são identificados como? Versos 9 e 10, olha o que nos diz o texto, que coisa tremenda. Versos 9 e 10 diz assim: e por eles, por esses que eu estou orando, que eu rogo. Perdão, aqui eu fui redundante, né? É por esses que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Aqui tem uma coisa muito interessante: e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Veja, quem são aqueles? Quem são esses? Esses são aqueles que são do Pai, são identificados como aqueles em que Jesus é glorificado. Aqueles em que Jesus é glorificado. Olha que coisa, irmão. Meu irmão, eu quero que você continue pensando na pergunta que eu fiz. Eu estou nessa oração? Aliás, porque se eu disser que eu não estou, eu estou lascado. Eu estou mais do que lascado. Eu estou perdido, porque Jesus está orando pelos seus, e Ele está descrevendo quem são os seus. Então a pergunta continua: eu estaria nessa oração de Jesus? Ou eu estou nessa oração de Jesus? Quem são aqueles? Aqueles em que Jesus é glorificado. É por aqueles que lhes foram, vamos dizer assim, dados, que Jesus fez sua solicitação e entrega a sua vida. O seu ministério de interceder pelos seus, aqui já estava sendo exercido. Jesus já estava exercendo. Lembram? Romanos 8,34, Paulo, quando escreve aquela igreja, ele diz assim: quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também Ele faz o quê? Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Irmãos, Hebreus 7,25, portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para o quê? Para interceder por eles. Então Ele vive sempre para interceder por aqueles que se chegam a Deus por meio dEle. Hebreus 9,24, que diz que Cristo entrou no próprio céu e agora para comparecer diante da face de Deus por nós. Quantos textos estão atestando esse ministério de Jesus? Ele intercede por nós. Sabe, nós temos um auxiliador junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A gente fala o justo, não é? Então, irmãos, Jesus vai dizer aqui, quando Ele ora pelos discípulos, Ele diz ao Pai: todas as minhas coisas são tuas.
e tuas coisas são minhas. Como eu disse, Jesus está fazendo uma solicitação com referência aos discípulos, porque eles pertencem não somente a si, mas também ao Pai. Agora veja, e as tuas coisas são minhas. Essa última sentença, essa última expressão, só faz sentido se o Pai e o Filho forem um só em essência. Um só em essência. Lá em João 10,30, qual foi a declaração de Jesus? Eu e o Pai somos o quê? Somos um. Geralmente, quando nós oramos, a gente ora, Senhor, tudo que eu tenho é seu. É a oração que a gente faz. Tudo que eu tenho é seu. Mas, irmãos, que coisa linda. Quem pode declarar como Jesus, no sentido pleno e absoluto da natureza divina, todas as tuas coisas são minhas? Parece uma pretensão, não parece? Parece ser pretensioso. Mas Jesus, ele está fazendo uma declaração, e ele faz uma declaração, não é por um acaso, por causa da natureza que ele também tem. Ele e o Pai são um, ele revela o Pai. Então Jesus está declarando de maneira absoluta que todas as coisas do Pai são dele. Todas as coisas do Pai são dele. Irmãos amados, que coisa extraordinária, porque Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de quem? De Jesus. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo, irmãos, o que um herdeiro é, irmão? O que um herdeiro é? Seu pai tem grandes bens. Dá um glória a Deus aí, como diz o outro, né? Seu pai tem grandes bens. Vai te deixar uma grande herança. Você é o herdeiro. Significa que você será o quê? O dono da herança, proprietário da herança. Jesus, ele é o filho. Ele é o herdeiro, todas as coisas do Pai são dele, mas nós nos tornamos filhos por adoção em Jesus e somos co-herdeiro com ele. Irmão, isso é forte demais. Isso é forte demais. Que coisa linda a gente tem aqui. Olha, é uma mensagem para outro momento, mas é apenas um parênteses que nos faz lembrar essa questão da herança, né? Irmãos, Jesus tinha em mente aqui não apenas o fato de que todas as coisas promovem a sua glória, mas também que ele é de fato o dono de tudo e como tal tem autoridade sobre tudo. No sentido da natureza absoluta, no sentido da natureza divina, só Jesus é dono dessa forma, só ele é Senhor dessa forma. O que nós somos como co-herdeiros é por causa da graça de Deus, é por causa do mérito do sacrifício de Jesus. Ele nos faz herdeiros por causa dele mesmo, mas na natureza absoluta só ele é dessa maneira que é descrita aqui. Sabe, em João 17,2 vai dizer que por causa disso ele pode nos dar a vida eterna. Eu não posso dar a vida eterna a mim, você não pode dar a vida eterna a você, mas Jesus ele pode. Ele tem todas as coisas do Pai são dele. Ele também pode dar a vida, porque todas as coisas do Pai são dele, então ele também pode dar a vida eterna. Aquele que aqui está se dirigindo ao Pai é o mesmo que estava face a face com o Pai desde a eternidade. Ele estava face a face com o Pai desde a eternidade. E aí, verso 5, porque Jesus diz, manifestei o teu nome. E Jesus lembra no verso 4, melhor dizendo, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo, antes que Gênesis fosse escrito, antes que o planeta fosse formado, havia uma glória, e eu oro para que essa glória de novo possa estar sobre mim. Jesus ora. Por que ele ora? Porque lembra, Filipenses 2,5? Filipenses 2,5 diz o quê? Que ele deixou a sua glória e ele se fez carne. E ele se fez carne, ele se fez servo para morrer de forma humilhante na cruz. Naquele momento ele deixou a sua glória. Por isso aqui em João ele ora, devolve aquela glória, Pai. Devolve aquela glória. E lembra o que eu falei? Porque nessa mensagem lá atrás eu tinha dito isso. Agora Jesus vai ser glorificado, só que ele vai levar todos os filhos dele com ele, eu e você. Isso Hebreus vai dizer. Que coisa extraordinária, irmãos, que coisa. Então todas as coisas em todo o universo pertencem a ambos, Pai e Filho. E ele tem toda a autoridade para conceder vida eterna, para ser o nosso mediador. E a nossa salvação operada por ele resulta na glória dele e na glória do seu próprio nome. Irmãos, olha o que Jesus disse aí. Nele sou glorificado. Vai resultar nisso aí.
Que coisa importante para nós. Porque olha a descrição que Jesus dá dos seus discípulos. Nele sou glorificado. Olha a descrição, meu irmão. Será que Jesus é glorificado em minha vida? Naquilo que sou, naquilo que faço, naquilo que penso? Será que resulta na glória de Cristo? Será que as decisões dessa semana resultaram em glória para Jesus? Será que as escolhas dessa semana resultaram em glória para Jesus? Será que as palavras que saíram da tua língua essa semana resultaram em glória para Jesus? Será que as coisas que saíram do teu coração essa semana resultaram em glória para Jesus? Meu irmão, é muito interessante isso, muito interessante. Sabe, quero exemplificar quando Paulo, ele pôde chamar a igreja de Filipos de minha alegria e coroa, e também quando Paulo pôde falar aos irmãos de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 2,20, dizendo nossa glória e nossa alegria. É interessante porque nós somos, Jesus está dizendo isso, nós glorificamos, e essa é uma descrição que ele dá para os seus discípulos. Nós, vamos dizer assim, damos-lhe glória quando a nossa vida lhe glorifica, quando o que nós fazemos lhe glorifica, quando o que nós somos lhe glorifica. Irmãos, que coisa interessante nós temos aqui, que coisa interessante. Então veja, meu irmão, eu quero concluir levando a você essa reflexão hoje. Quem são aqueles, ou seja, a identidade daqueles que pertencem ao Pai na oração de Jesus? Aqueles que guardam a sua palavra, nós vimos. Aqueles que reconhecem que tudo que há em Jesus vem do Pai e que Ele é enviado do Pai. Aqueles em que Jesus é glorificado. Isso aqui é tremendo, meu irmão. É glorificado. Então, qual é o objetivo dessa palavra aqui hoje? Levar a reflexão, em primeiro lugar, sobre o privilégio que temos em saber que Jesus intercede por nós. Você entende o privilégio disso? Que você vai dobrar o joelho e a palavra de Deus orienta que nós devemos orar em nome de quem? De Jesus. A petição é em nome de Jesus. Imagina, pensa no contexto jurídico da advocacia. Quando um advogado vai peticionar, o pedido é do cliente, mas quem faz o pedido é o advogado, que tem a legitimidade, eu esqueci o termo no direito, adequado para isso. Eu não sei se é capacidade postulatória que a gente fala. Que tem essa capacidade jurídica para fazer pedido perante o juízo. Aí o advogado empresta o nome dele. É claro que no nosso caso, na esfera terrena, ele vai cobrar um valorzinho para isso. Valorzinho é gentileza, né, pastor? Ele vai cobrar um valorzinho para isso, né? E aí, estou rindo aqui, irmãos, que é cada caso que a gente vê. Mas pensa na profundidade disso. O privilégio de saber que Jesus intercede por nós. Porque veja, irmãos, eu citei um exemplo terreno, e nem sempre o juiz vai conceder. Mas, meu irmão, no seu caso e no meu caso, no mundo espiritual, quem que é o nosso intercessor? Quem é o nosso intercessor? Jesus. Nós estamos na terra, Ele ainda não voltou, então Ele é o nosso advogado. Quem é o nosso juízo? Deus. Quem é o nosso juízo? Deus. Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Quando nós oramos, Ele peticiona por nós. E se você está nessa descrição, não há erro, porque não há petição da vontade de Deus feita por Jesus, nesse contexto em que eu estou falando, que a resposta não venha. Meu irmão, que coisa extraordinária. Isso é profundo demais. Mas a gente precisa pensar, eu estou nessa oração? Em primeiro lugar, esse privilégio. Em segundo lugar, se a nossa identidade como discípulos hoje nos incluiria nessa oração de Jesus. Pensa em você agora como discípulo de Jesus. E pensa agora em Jesus intercedendo, porque isso é real. Isso está acontecendo hoje. Será que nós estamos nessa descrição? E em último lugar, irmãos, aqui são as aplicações que eu estou fazendo do texto. Em último lugar, em última aplicação, se a nossa identidade revela a glória de Deus. Eita, irmãos, se a nossa identidade revela a glória de Deus. Quem é você lá no trabalho? Quem é você lá na sua vizinhança? Quem é você na sua família? Quem é você nos lugares para onde você passa? Jesus diz que Ele está orando
E ele começa a dizer para o Pai, para Deus, que entre as descrições daqueles por quem ele ora, está essa: neles Jesus é glorificado. Neles Jesus é glorificado. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar em nome de Jesus? Porque Ele intercede por nós? Então quero orar com você agora em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Que privilégio eu e você temos. Que privilégio você, meu amigo de casa, que nos acompanha através das redes sociais, também tem. E para aqueles que talvez ainda não experimentaram esse privilégio, olha, hoje, a sua tristeza pode se transformar em alegria, porque esse privilégio pode se tornar real na sua vida. Há muitos que estão aí cabisbaixos, tristes, desanimados, sem esperança. Há muitos que nem conseguem dormir de tanta falta de esperança, que já perderam o sentido da vida. Mas olha o privilégio que a palavra de Deus está acabando de nos descrever. Há alguém que pode interceder por você. Há alguém que pode interceder no seu lugar, pela sua vida, pela sua história. Mais do que isso, há alguém que pode mudar a sua vida, mudar a sua história e mudar a sua alma. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, o seu Espírito Santo foi enviado e hoje pode morar em nós e pode morar em você. Então tudo que você precisa fazer hoje é render-se a Jesus, é experimentar a graça de Deus na sua vida. E quando você experimentar a graça de Deus, que você render-se a Jesus, que você confessar a Jesus como seu Salvador, que você se arrepender dos seus pecados, e veja, pecado é o que nós somos, a nossa natureza é pecaminosa, o que nós fazemos, adultério, mentira, prostituição, fraude, engano, são manifestações de uma natureza pecaminosa. Portanto, não há homem na face da terra que não seja pecador, e portanto você é um pecador, porque a sua natureza é o pecado, a minha natureza é o pecado. Mas ainda hoje, você pode experimentar a graça de Cristo na sua vida, e Ele pode mudar a sua natureza, e quando isso acontece, você pode experimentá-lo como intercessor da sua vida. Olha o privilégio que você ainda pode experimentar hoje. Há alguém que ainda não experimentou isso? Se há, corre para os braços de Jesus, mas corre agora para os braços de Jesus, e nós estamos aqui como igreja para lhe ajudar. Se alguém nos ouve de casa e nesse momento entendeu essa mensagem e quer viver esse privilégio, quer ter essa história diferente, entregue a sua vida para Jesus agora. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na rua Lazar Segal, número 505, bairro Tupi. E se você está perto de nós e deseja fazer isso, venha aqui que nós queremos caminhar com você e lhe ajudar. Ou em outro lugar, procure uma igreja. E aí eu vou dizer, procure uma igreja perto da Bíblia, ainda que esteja longe da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia para poder servir ao Senhor. Mas procure, vá hoje, porque esse privilégio é para hoje, é para agora. Meu irmão, vamos orar? Você compreendeu o privilégio que nós temos? Compreendeu? Jesus é o que, Geraldo? Lindo, não é isso? Jesus é maravilhoso. Irmãos, e realmente é. Nós temos que nos dar conta desse privilégio, irmãos. Que privilégio nós temos de tomar café com o Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, saber que Jesus intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Haverá um juízo, mas nós já estamos justificados por causa do sangue dEle, da graça dEle. Irmãos, que privilégio. Vamos amar Jesus, vamos viver mais Jesus, vamos buscar mais intensamente, vamos servi-lo mais intensamente, e essa deve ser a nossa motivação, esse amor. Isso é um prazer, isso é um privilégio, isso é uma alegria para nós. É por isso que esse ano eu vou viver como se fosse o último ano da minha história, servindo a Deus intensamente diante da presença dEle. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, Deus, que alegria ouvir uma palavra tão preciosa e tão poderosa aos nossos corações. Palavras que nós não inventamos, nós apenas anunciamos o evangelho que já está escrito. Nós louvamos o Senhor, Deus. Que privilégio nós temos. Naquele dia, naquele contexto, o Senhor orou por aqueles discípulos. Eles enfrentariam situações tão graves e difíceis, em que literalmente a vida deles seriam sacrificadas em prol do evangelho, como de fato foram. E o Senhor orou por eles.
E o Senhor encorajou o coração deles. E eles ficaram firmes. E eles ficaram até alegres e se regozijaram por poder viver o Evangelho, mesmo no contexto de morte. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, extraordinário. E nessa descrição que o Senhor fez daqueles por quem o Senhor ora, nós louvamos porque vimos que o Senhor intercede por nós. Intercedeu por eles, mas intercedeu por todos aqueles que viriam a crer, como diz o próprio evangelista João aqui no seu evangelho. O Senhor intercede por nós hoje também. Que privilégio, que alegria. Oramos agora, mas em Teu nome é que nós oramos. Em Teu nome é que nós fazemos a petição. É no nome de Jesus. É no nome sobre o qual dobra todo o joelho nos céus e na terra. É no nome que o demônio tem que se prostrar, que anjos se prostram, que todo ser humano se prostram. É no nome que criou o universo. É no nome que tem todo o poder. É sobre esse nome que nós oramos e pedimos. Essa é a nossa petição. É a esse nome, em o nome de Jesus. Que privilégio, Senhor. Senhor, que a nossa vida possa fazer o mundo lembrar que existe um Deus amoroso e tremendo. A Tua palavra diz aqui na leitura que fizemos, que essa é uma das descrições, que os Teus discípulos reconhecem que o Senhor veio de Deus, que o Senhor veio do Pai, e que revelam o Teu nome, que revelam a Tua face ao glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que bênção tremenda, que bênção extraordinária. Abençoa a nossa igreja. Nós queremos a cada dia continuar a ser essa igreja e cada vez mais intensamente uma igreja que revela o amor de Deus, que revela o amor de Cristo. Por isso eu oro ao Senhor, grato pela vida dessa igreja, pela vida de todos que aqui congregam, pela vida dos nossos convidados que estão presentes e de suas famílias também, pela vida dos amigos que assistem essa live. Eu os coloco diante da Tua presença, eu coloco a vida e a família deles diante da Tua presença. Pai, e nesse momento eu oro clamando que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo, dando uma semana abençoada, vitoriosa, cheia do poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, dê um abraço ao seu irmão e abençoe a semana dele aí no seu lugar. Assim estamos terminando esse momento, em nome de Jesus.